Agora eu vou fazer o vídeo sobre neurinoma. Eu tenho muito vídeo aí sobre neurinoma. Você procurar aí no YouTube, né? Direto, até na barra de pesquisa, vão aparecer vídeos meus, né? Porque eu falo, né? Da cirurgia, da radiocirurgia, qual a vantagem de cada um, qual o detalhe do tumor. Eu vou fazer esse vídeo novo agora com a... Eu faço mais de 10 anos, eu tenho um vídeo aqui no YouTube, então eu tenho vídeos muito antigos, né? Vou fazer com essa ilustração. É melhor os modelos anatômicos que eu comprei para você entender. Esse aqui é de uma orelha. O neurinoma justamente é o tumor do nervo relacionado com a audição. Então aí você entende, tá vendo? O paciente quando tem, ele queixa o quê? De perda auditiva, alteração do equilíbrio, zumbido. Por que ele queixa disso? Porque justamente o tumor, ele está nesse nervo que está muito próximo às regiões, que é responsável pela audição, pelo equilíbrio, pela coordenação. Normalmente o neurinoma é um tumor de crescimento lento, então muitas vezes o paciente não dá tanta importância ao sintoma, porque a gente chama de um tumor oligossintomático e às vezes ele não tem sintoma nenhum. Porque às vezes ele vai perdendo a audição de um ouvido, no exame mostra que ele perdeu, mas ele não nota, porque o outro ouvido compensa, e o jeito da cabeça que ele movimenta, então muitas vezes esses tumores passam despercebidos. Então é um dos tumores muito comuns, os 3 mais comuns que a gente vê na nossa prática, né? Tantos que vão para a cirurgia como de radiocirurgia são os tumores mais frequentes que eu opero também, né? E também faço radiocirurgia. E justamente essas características, uma localização bem delicadinha, porque base de crânio tem muitos nervos importantes. Eu falei o nervo da audição, falei a cóclea que está aqui do lado, né? Falei também o nervo facial. O nervo facial passa por aqui, por isso que às vezes o paciente que tem o neurinoma ele fica muito preocupado, porque os grandes riscos que a gente tem da cirurgia é o paciente perder a movimentação de um lado do rosto. Na hora do acesso, da gente estar manipulando o tumor, tirando, pode manipular o nervo facial e ter. É uma incidência e varia de literatura para literatura, de localização, de centro, né? Mas é um problema razoável, um problema que normalmente o que mais preocupa a gente, cirurgião, e o paciente também, né? Além disso, hoje em dia a gente evoluiu muito das monitorizações intraoperatórias, que consegue ajudar e controlar também essa parte do nervo facial, e também as indicações. Por quê? Hoje a gente tem também outros recursos que a gente pode fazer, que como a radiocirurgia, que é um dos tumores que eu mais faço radiocirurgia justamente para o neurinoma. Tem evidência científica, tem trabalhos, guidelines mostrando, quase 90% de taxa de controle, porque eu digo quase, porque tem trabalhos com até 96, 97, mas assim, a maioria dos trabalhos, o número mínimo que te encontra esses guidelines é 90%, então controle muito bom. Excelente produção do facial, hoje quase nunca a gente vê facial, qualquer tipo de alteração do facial na radiocirurgia, não sei quando o tumor é muito volumoso, já tem algum comprometimento, mas é raro. Por quê? Porque a gente controla a dose de radiação que está dando nervo facial. Então a gente sabe que a dose que a gente pratica, que a gente calcula, vai ser pequena e não vai ter nenhum tipo de comprometimento. Vez ou outra você vê um paciente com espasmo, com uma coisa, mas geralmente são alterações transitórias, né? A grande questão é que é uma decisão da gente, neurocirurgião, no contexto do tamanho, da idade do paciente, uma série de debates também com o paciente. Não é fácil decidir qual a melhor técnica para cada paciente. Esses contextos todos a gente vai levar para você e dizer, ó, vantagem da cirurgia é essa, desvantagem é essa, radiocirurgia a mesma coisa. Então não existe técnica perfeita, existe técnica bem indicada que você vai ver situação a situação. Do neurinoma, a grande preocupação do paciente é esse, a grande dificuldade é essa decisão que é que vai fazer. Lembrando, tem neurinomas às vezes muito pequenos, né, milimétricos, que a gente às vezes encontra e só segue. Então nem todo neurinoma achado a gente vai precisar operar. Tem alguns que a gente acompanha. Tem algumas doenças neurofibromatosas, que às vezes o paciente tem uma tendência a ter mais esse tipo de tumor e às vezes acontece até de forma bilateral. Então vocês percebem que tem alguns detalhezinhos. Quando a gente vai fazer a cirurgia, e aí eu vou pegar aqui a parte óssea para vocês entenderem, né? A gente vai fazer uma craniotomia nessa região para cair já justamente na parte do ouvido, tá bom? Quando a gente faz a radiocirurgia, o que é que faz na radiocirurgia? Na radiocirurgia é diferente. Não vai ter corte, então o médico, óbvio, vai ver qual equipamento ele trabalha. Pode ser Linac, pode ser Gamma Knife, pode ser CyberKnife. Não tem superioridade entre um equipamento em relação ao outro, então pode usar qualquer um deles. Cada um tem as suas especificidades, não são iguais, tem algumas diferenças, mas pode ser usado qualquer um deles. O médico vai fazer ressonância, tomografia, fazer o planejamento junto com o físico médico, com o neuro-oncologista, dar a dose de radiação precisamente no tumor. Calcular quanto está tomando na cóclea, nervo facial, tudo isso para dar essa segurança. De um modo geral, bem seguro, eficaz, day hospital, então o paciente não toma anestesia, não precisa de anestesia, nada disso. Ele faz o procedimento e depois vai para casa, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se tiver curiosidade, eu tenho um vídeo
detalhado neurinoma, tem vídeo de radiocirurgia, tem vídeo de cirurgia, né? Bota aí no YouTube que você encontra. A maioria dos vídeos que aparecem logo primeiro são os meus.